Olá, que saudade que eu tava de gravar um vídeo aqui para vocês no meu canal do YouTube. Tive alguns percalços aí, como todo mundo tem na vida, né? Mas eu tenho que manter o meu compromisso com vocês aqui. E hoje eu vim trazer uma informação, né? Vim falar sobre doação. Doação tem muitas pessoas ainda hoje que têm dúvidas sobre doação e que eu já aconselho quem me acompanha aqui no canal, quem me acompanha no YouTube, no Facebook, no Instagram sabe que eu sou avesso à doação, tá? Não critico quem faça, mas oriento que não faça. E hoje eu vou explicar o porquê dos motivos para que não tenha que ser feita uma doação. Então vamos lá. A doação começa assim que quem está fazendo a doação, pensa bem, você trabalhou a vida inteira, deu um duro danado para construir o seu patrimônio. E aí, depois de muitos anos, depois que você constituiu aquele seu patrimônio e tal, você fala assim: eu quero ajudar meus filhos, eu quero ajudar meu filho, ou eu quero ajudar alguém, eu não tenho filho, não tenho ninguém, mas eu quero ajudar alguém que eu estimo muito, que eu amo muito, considero demais na minha vida. Tudo bem, é uma atitude louvável, mas só que é o seguinte: a partir do momento que você faz a doação, você já não é mais dono de nada. Ainda que você faça doação para os seus filhos como reserva de usufruto, o que você está garantindo? Você só está garantindo o uso e o fruto desse bem. Né? Que geralmente a gente está falando aqui de bens imóveis, né? Mas você pode fazer doação de bens móveis também, não tem nenhum problema. É que para você, pra gente, o nosso foco aqui de doação de bens imóveis é porque tem um requisito mínimo, né? Que para bens imóveis tem que ser por escritura pública, desde que esse bem imóvel ele ultrapasse 30 salários mínimos, o que a maioria dos casos acontece. Então, é um ato oneroso que vai ter que ser feito por escritura. E repito, a partir do momento que você faz a doação, você construiu a vida inteira para construir, demorou a vida inteira para construir aquele patrimônio. E um único ato, naquele dia, você já não é dono de nada. Você já perdeu o controle de tudo. E aí eu volto agora à minha temática, sobre planejamento patrimonial da família. Antes de você pensar em fazer uma doação, ainda que você queira que os seus bens vá para aquela pessoa que você mais ama, que você mais estima, existe o planejamento patrimonial da família que você vai distribuir esse patrimônio do jeito que você quer, como se fosse uma doação, só que muito mais em conta, muito mais barato. Segundo problema da doação, que é justamente o que envolve o planejamento, né? Que o planejamento tira isso da doação, né? Qual é o segundo problema da doação? O segundo problema da doação é que você vai ter que pagar o imposto sobre a doação, que é o mesmo imposto do inventário. Ou seja, é caro, é muito caro. No estado de São Paulo, ainda é 4%, mas já existe um projeto de lei, número 7, né? Projeto de lei número 7 de 2024, para aumentar esse imposto para até 8%, agora de forma escalonada, né? De forma progressiva. Então, o que hoje é 4% aqui no estado de São Paulo, no Espírito Santo e em Santa Catarina, no Paraná, no Espírito Santo e no Paraná, também ainda é 4%. Em Minas Gerais é 5%. Nos outros estados já cobram já até 8% já há muito tempo. Só que aqui agora a regra vai mudar. Vai ser 2, 4, 6 e 8%. Vai ser de forma progressiva. Então, por enquanto ainda é 8, 4, aliás. E aí você imagina a hora que passar a ser 8%, você vai ter que pagar um negócio para o Estado adiantado. Né? Se você fala assim, não, eu vou fazer a doação para que ninguém passe pelo inventário. Mas é você que vai ficar no prejuízo. O seu patrimônio já está no prejuízo por isso. Né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Por isso que eu falo, o planejamento patrimonial da família evita o inventário, já que você está pensando que sua família não tenha que passar pelo inventário, ele já evita o inventário e vai destinado para quem você quer, quem você queria fazer a doação agora. E, e pelo contrário, você continua permanecendo dono de tudo. Você tem o controle de tudo, você não perde o controle disso. Você pode fazer o planejamento, vai ter as doações dentro desse planejamento, dentro dessa estrutura, mas você não perde o controle de nada. Você continua dono de tudo ali, ó. Você que manda em tudo. Já na doação com reserva de usufruto, você só tem o uso e o fruto.
né? Você já não é mais dono de nada. O terceiro problema, como você já não é mais dono, normalmente, né? Normalmente, geralmente, o que eu vejo aí, que eu vejo na grande maioria das vezes, é que aquele bem que você fez a doação não recebeu o destino que você queria. Por exemplo, você doa um imóvel para o seu filho, vai talvez ali vamos dizer assim, uma chácara, né? Uma casa de campo, para que ele vá curtir com a família dele, né? Com os novos amigos, a nova família que ele constituiu, os seus netos, tal. Pensando, falar, logo, logo eu já não estou mais aqui, então deixa que ele vá curtir lá com a família, tal. Legal. Só que aí passa um tempo, o que ele faz? Ele fala, sabe uma coisa? Eu vou. Porque essa daí você não fez com reserva de usufruto, tá? Você só simplesmente doou porque era uma casa de campo. Então ela está lá disponível lá. E aí a destinação já não é mais essa, não é o lazer da família. O que ele faz? Ele passa a alugar, ele passa a alugar aquela chácara, por exemplo, aí para uma casa de repouso. E acabou com o lazer da família, dos seus netos. Ou seja, a destinação que você almejava, né, para que ocorresse, não vai acontecer. Então é o que acontece na maioria das vezes, tá? Por exemplo, também, a sua casa que você queira fazer a doação com reserva de usufruto para garantir que você só saia da casa o dia que você não estiver mais aqui. Tudo bem, mas quem disse que ele não pode vender essa casa? O que também acontece muitas vezes. As falam assim, não, mas eu eduquei muito bem meus filhos. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Você educou muito bem os seus filhos. Mas você não educou a sua nora, ou o seu genro, ou o seu futuro genro, ou a sua futura nora. Você não educou eles. Você educou o seu filho. Porque depois que eles estiverem casados, o seu filho ele já não pensa sozinho. Né? Ele já não decide mais as coisas sozinho. Ele vai decidir com o seu genro ou com a sua nora. O que normalmente, na maioria das famílias, acontece é que os genros e as noras, eles vão pensar no bem-estar de quem? Da família, não deles. Eles vão pensar em terceiros. Quem são os terceiros? A família, no bem-estar da família. E se o bem-estar da família tem a necessidade de vender aquela casa que você fez a doação, ele vai vender. Ou seja, perdeu o patrimônio. Você não tem controle de nada. Existe, obviamente, alguns casos, né? Existe até por lei que a partir do momento que você faz a doação, é um ato só. Você demorou a vida inteira para construir seu patrimônio, você fez a doação, é um ato só, acabou. Você já não é mais o proprietário. Então ela é irreversível. Irreversível, não tem mais como você se arrepender. Não existe cláusula de arrependimento. Mas existem alguns casos, né, na própria lei, que seriam, se caso aquela pessoa que você fez a doação, né, quem recebeu o bem doação, no caso seu filho, ele atentar contra a sua vida, contra a sua integridade física, contra a sua saúde, né? Por lei, você pode colocar, pode reaver esse bem doado. Outra situação seria no caso de injúria ou difamação grave, né? Ou grave injúria ou grave difamação, um ato criminoso. Só que, particularmente, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi isso acontecer. Mas está na lei, é uma previsão legal. Outra das previsões legais, né? É que se porventura você doou o seu único imóvel e não era proveniente de renda. Você já era aposentado, talvez, tal, mas de repente você está passando por um momento de necessidade e o seu filho que você fez a doação e você pedir ajuda, pedir uma assistência, pedir um auxílio e ele deixar de te assistir materialmente, né, em questões alimentícias, isso sim seria uma condição de você reaver a propriedade daquele bem, né, de desfazer a doação. E uma última hipótese seria uma cláusula condicional. Uma cláusula condicional. Essa sim acontece, não com muita frequência, mas acontece. Que seria você colocar uma condição para realizar aquela doação.
Que condição seria essa? Exemplo, você pede para o seu filho ou a sua filha que ele se forme em medicina. Quando ele se formar, não é passar na faculdade, é se formar. Quando ele se formar, quando ele colar grau naquela faculdade, naquele curso de medicina, a doação está concretizada. Aí sim a propriedade passa a ser propriamente dele. O que acontece? Às vezes a pessoa ela não quer fazer medicina, ela quer fazer direito, quer ser advogado, quer ser advogada, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Só que essa condição não vai ser concluída. Por óbvio, a doação também não vai ser concluída. Então é somente nessas hipóteses que há não arrependimento, mas a reversão da doação. Coisa que no planejamento patrimonial da família, todas essas situações que eu exemplifiquei, hipoteticamente, somente nessas condições, o imóvel, né, o bem doado, retornaria para a sua propriedade. No planejamento patrimonial da família, você pode colocar muito mais condições do que essa. Primeiro que você passa todo o patrimônio, faz o planejamento e você continua o controle de tudo. Para quem você está fazendo, pensa em fazer a doação, pensa em organizar e distribuir o seu patrimônio lá no futuro, eles não mandam em nada, 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 nada. O controle permanece plenamente seu, seu e da sua mulher, né, se for um casal. Então, a doação, pense muito bem, pense muito bem. Eu falo assim, ó, pense muito bem para não fazer a doação, tá? Que eu falei no início. Não que eu seja contra um ato de louvor desse, né, de você pensar no futuro da sua família. Mas se existe uma solução que evita todos esses problemas que eu acabei de dizer aqui, para que eu vou instigar você a fazer uma doação? Eu sou contra a doação. O ato em si é louvável, mas o processo em si de doação é lamentável. É um prejuízo que você não faz noção. Como eu disse, você tem que pagar o imposto adiantado, né? Já começa por aí. E com o planejamento patrimonial, você não vai pagar nada disso, né? Bom, enfim, existem também várias outras cláusulas que você poderia pensar, falar assim, mas eu coloco reserva de usufruto e eu já ouvi falar, outros advogados já me disseram aí que eu posso colocar uma cláusula de incomunicabilidade, por exemplo, para que eu fazer a doação para o meu filho, mesmo que ele casar, mesmo se ele vier a casar no futuro, já tem essa cláusula de incomunicabilidade, não vai confundir, não vai juntar com o patrimônio de quem está, com quem ele está casando, né? Tudo bem, não vai. No momento que eles for fazer, se porventura lá na frente ele tiver que se divorciar, realmente o patrimônio não vai se comunicar, o patrimônio volta para ele, volta para sua família. Mas isso é pensando num divórcio, num futuro divórcio. Mas se ele não divorciar? Se ele vier a falecer, por exemplo. Se ele vier a falecer, o seu genro, a sua nora, ele é concorrente na herança, no momento do inventário. Ou seja, parte do patrimônio já não fica com a família, já vai para outra família. Entendeu? Então, é uma cláusula na doação que também não resolve o problema. O problema permanece. E eu continuo insistindo, não faça doação. Pense muito, mas muito em não fazer doação, em fazer um planejamento patrimonial da família. Uma outra cláusula que você pode ter ouvido falar também é cláusula de empenhorabilidade, né? Se porventura seu filho tiver algum revés financeiro, uma execução aí, o bem realmente ele deixa de ser penhorável, né? Deixa de ser penhorado. É até verdade. É até verdade. Até a página 2. Porque se seu filho tiver outros bens, né, que com o advento do tempo aí ele conquistar a vida dele, a independência dele também, e você poder alegar que aquele bem é bem de família, o único bem de família, já vai cair por terra, porque já não é mais o único bem de família. Então ele deixa ainda que exista essa cláusula, é uma cláusula muito relativa hoje em dia, né? Tá, é muito em discussão porque tem muitas execuções tramitando aí que as pessoas deixam de executar por ter essa cláusula, quando na verdade eles talvez é feita uma doação até para esconder o patrimônio e isso é desconstituído, né? Então cai por terra. Uma outra cláusula seria uma cláusula de inalienabilidade. Você fala assim, vou fazer uma reserva de usufruto e vou colocar uma cláusula de inalienabilidade, que meu filho nunca poderá vender. Tudo bem. Até quando? E aí, digamos que ele agora está necessitando
Agora não é você que está necessitando, é ele que está necessitando de ser ajudado. Ele tem a casa como garantia. Um dia que você não estiver mais aqui, a casa é dele. Ele vai poder fazer o que ele quiser, menos vender. E aí? Como é que fica essa situação? Ou pior, você precisa dele. Você precisa dele. Ou teve um boom imobiliário, um novo boom imobiliário, vocês viram uma oportunidade de que tem um comprador interessado nesse imóvel. Você viu essa oportunidade. Você fala assim, ó, filho, ó, tem um comprador aqui interessadíssimo, vamos aproveitar o mercado imobiliário. A sua nora vai falar assim, não, vamos pensar no futuro da nossa família, não vai vender nada não. Não, não vai vender nada não. Ou o seu genro, né? Ou seja, não resolveu nada. Você perdeu o controle de tudo. Com o planejamento patrimonial da família, não. Toda situação que te ocorrer, tudo que acontecer, é você quem vai estar no controle de tudo. Já parou para pensar? Já parou para pensar em fazer uma doação? Então esquece. Esquece de pensar em fazer doação. Começa a pensar agora em fazer um planejamento patrimonial da sua família. O que mais que eu tenho para te dizer aqui? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Ah, outra coisa. Muito importante, importantíssimo. O porquê, o terceiro motivo, né? O quarto já, sei lá, quinto motivo, para que você não faça doação de bens imóveis. Você pode até já ter ouvido falar também, inclusive, né? Ou já deve ter ouvido alguém ter feito essa doação, uma doação para os filhos aí. Fala assim: ah, não, mas eu não vou pagar para. Eu posso fazer, tenho duas opções de fazer a doação para pagar o imposto, né? Que você me disse que é muito caro, que é o mesmo do inventário lá. De fato é. Aí você fala assim, não, mas eu fiquei sabendo que eu posso fazer a doação por dois valores. Eu posso fazer a doação pelo valor de mercado ou posso fazer a doação pelo valor de aquisição do meu patrimônio, né, do meu imóvel. Eu adquiri esse imóvel e está lá na minha declaração de imposto de renda, eu adquiri esse imóvel há 200, ó, há 25 anos atrás, 30 anos atrás. E eu paguei nesse imóvel, que está constando na minha declaração de imposto de renda, 250 mil. Então, eu vou pagar o ITCMD, né, o imposto da doação, em cima de 250 mil. Ok, tá tudo certo. Você vai pagar em cima de 250 mil, hoje, 4% aqui em São Paulo. Você vai pagar 10 mil reais. Mas esse imóvel, valor de mercado, ele vale 1.250.000. 1.250.000, para fazer uma conta mais exata, tá? Você comprou ele por 250 mil e hoje ele vale 1.250.000. Um imóvel bacana. Se você fosse fazer a doação pelo valor de mercado, de 1.250.000, 4%, você pagaria 50 mil reais. Você fala assim, não, 50 mil reais é muita coisa. Aí é o preço do inventário, de fato, né? É o mesmo imposto do inventário, é o valor do inventário. O valor só do imposto, né? Porque o inventário tem outras custas além disso. Você fala assim, não, vou fazer pelo valor declarado, vou pagar só 10. Em vez de pagar 50, eu pago 10. Tá, beleza. Só que, lembramos que você fez a doação. Você já não é mais dono de nada. Seu filho ele pode vender a hora que ele quiser. E ele vê essa grana. Aí tem um outro bom imobiliário. E alguém oferece para ele 1.250.000 reais. Ele fala assim: não, aproveitar o boom, eu não vou nem acompanhar o valor do boom, vou vender pelo valor que vale mesmo, que eu vou vender rapidão. Vou vender rapidão isso aqui. Ó. Aí ele vai e vende. 1.250.000 reais. Sacou a conta aqui? O que vai acontecer na hora que ele faz essa venda por 1.250.000 reais? A doação foi feita por 250 mil, conforme a declaração do imposto de renda. A venda foi feita por. A doação foi feita por 250 mil. A venda foi por 1.250.000. Ou seja, tem uma diferença de 1 milhão de reais aqui no caminho aqui, ó. 1 milhão de reais. Você acha que alguém vai reclamar se é diferente ou não? Adivinha? A Receita Federal. A Receita Federal ela vai querer saber que tem um imposto sobre ganho de capital. Imposto de renda sobre ganho de capital, que é o quê? A diferença do que era declarado e o que foi vendido. Essa diferença vai incidir 15%. 15% em cima de 1 milhão, que é essa diferença. Ou seja, o seu filho vai pagar 150 mil, ele vai vender por 1.250.000,
mas vai ter que pagar 150 mil para o fisco. Olha que grande negócio a doação, hein? Não é. E aí, vamos lá, vamos acrescentar um pouquinho esse tempero aí, né? Ele vendeu por 1.250.000, pagou 150 mil de imposto de ganho de capital, sobrou para ele 1.100.000. Aí desse 1.100.000, ele fala assim, sabe uma coisa? Eu vou pegar 100 mil, eu vou trocar de carro. Vou pegar um carro zero. Vou dar o meu e dou mais 100, pego um carrão, pego uma nave agora. Já ficou com 1 milhão, né? De 1.100.000 foi para 1 milhão. Mas aí ele pensa de novo, ele fala assim, pô, agora eu tô com um carrão, com minha família bacana, mas tá sem casa, né? Tá sem casa. Tá só com dinheiro no bolso. De uma casa que era 1.250.000, que você é usufrutuário, ok? Quem comprou sabe que você é usufrutuário. Ele só pode entrar no imóvel o dia que você não estiver mais aqui. Você é usufrutuário. Mas o seu filho já colocou o dinheiro no bolso, tá? E quem comprou sabe disso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí ele pega desse 1 milhão e fala assim: ah, sabe uma coisa? Eu vou viajar com a minha mulher, com meus filhos. Vou gastar aí, vou para fora, vou para Disney. Vou gastar 50 mil reais aí de viagem. Tá tudo certo. Tô podendo, tô pagando. E sobrou 950 mil. Olha só o final das contas, o frigir dos ovos aqui. Você fez a doação de um bem seu para o seu filho, pensando que ia ter o destino que você queria, quando na verdade não ficou mais com a sua família, ele vendeu, você ainda é usufrutuário, a destinação não era aquela que você esperava, mas você ainda é usufrutuário. O seu filho de 1.250.000, que era o valor de mercado do seu imóvel, ou do imóvel dele agora, né? Óbvio, que também já não é mais dele, que ele já vendeu, restou-lhe 950.000. Ele vai comprar uma outra casa? Vai, mas não igual àquela que você está morando ainda. Vai comprar uma outra, talvez em outro bairro. Pode até ser no mesmo bairro, mas não é a mesma casa, o mesmo padrão. É um outro imóvel. Faz essa conta. Qual o percentual de perda do patrimônio só por você ter feito a doação? Sem contar o que você pagou. Sem contar lá os 10 mil. Vamos tirar os 10 mil, vai ser de caixinha. É de caixinha para o Estado. Teve um prejuízo do seu patrimônio, da sua vida inteira, que você trabalhou a vida inteira. Diga-se de passagem que você já pagou 27,5% de imposto de renda para você ter o seu patrimônio. E aí, nesse último ato da sua vida, um único ato, que é a doação, o patrimônio que você construiu perdeu 25%, só pelo fato de seu filho ter vendido, trocar de carro e ido para Disney. Ó, assim, ó, 25% do seu patrimônio. Ou melhor, não é mais do seu patrimônio, né? Era do seu filho. Então, repito aqui para finalizar, matar a minha saudade que eu estava de vocês. Para finalizar, não façam doação, mesmo com reserva de usufruto. Existe o sistema de planejamento patrimonial da família que evita todos esses celeumas aqui que eu passei para vocês aqui, todos esses picuinhas que a gente parece que não, mas fogem do nosso controle. A partir do momento que você não tem mais controle do seu bem, você não tem mais controle, foge realmente do controle. Mas com o planejamento patrimonial da família, o controle permanece com você. De tudo, sem exceção. Todo o controle é seu. Você só não vai mais controlar o dia que realmente você não estiver mais aqui. Mas mesmo assim, você vai deixar tudo organizado para que aconteça do jeito que você quer. E não aconteça isso que aconteceu aí, esse exemplo hipotético que eu dei aqui. E digo, hein, acontece na vida real. Tá? Eu contei uma história hipotética, mas que acontece na vida real. Tá legal? Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até a próxima.